A economia na República Velha. O Brasil era um país basicamente agrário e o principal produto de exportação era o café. O ministro da Fazenda, Rui Barbosa, lá no início da República, com os militares, ele criou um plano para industrializar o país. E em 1890 ele permitiu que bancos emitissem dinheiro, que os bancos criassem notas, e o emprestassem às pessoas que se comprometessem a abrir uma empresa. Eles acreditavam, eles tinham boa fé com as pessoas. Só que muitas pessoas foram aos bancos, pegaram o dinheiro emprestado e abriam fábricas, abriam empresas fantasmas, quer dizer que a empresa só existia no papel, e com esse dinheiro eles iam especular na bolsa de valores. Se o empréstimo não fosse pago, o governo federal assumiria a dívida com o banco. Rui Barbosa acreditava que dessa maneira muitas indústrias surgiriam no Brasil. Os resultados foram desastrosos para a economia brasileira. Muitas pessoas pegaram empréstimos e colocavam esse dinheiro na bolsa de valores. No final, quando eles descobriram essas fraudes, quem comprou as ações perdeu tudo. E a política econômica do governo ficou quebrada e ficou conhecida como encilhamento, porque o barulho lá na bolsa de valores parecia com as coxias, com as apostas de corridas de cavalos. Então, por isso que é chamado de encilhamento. Isso levou a uma grave crise econômica, a uma grande inflação, quer dizer, a desvalorização do dinheiro brasileiro, e o Brasil teve que pegar empréstimos, ficou muito desacreditado fora, e quem ficou muito mal nisso foi o povo, a população, porque eles não haviam pego dinheiro emprestado, mas iam pagar muito caro pelas mercadorias que precisavam. Vamos falar das atividades dos principais casos que aconteceram na economia no Brasil nessa época. Convênio de Taubaté. Em 1906, em virtude da crise de superprodução, o que é uma superprodução? Muita gente via que o café dava muito dinheiro, então mais e mais e mais pessoas foram plantando café, porque era exportado para principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Só que quando muitas pessoas vão plantando, vai chegar um momento em que vai sobrar, E aí essas pessoas pressionaram os governantes e o governo se responsabilizou em comprar esse excedente para mais na frente vender. Para que ele pudesse comprar esse café que estava sobrando dos fazendeiros, eles pegaram dinheiro emprestado fora do país. E para pagar esses empréstimos, eles aumentavam os impostos. E quem pagava os impostos era a população. Então a população pagava pagava todos esses prejuízos dos fazendeiros. Esse é o Convênio de Taubaté. Podemos falar de um crescimento industrial desde 1844, quando foi proibido o tráfico negreiro. Então, muitas pessoas começaram a investir na indústria, o dinheiro que eles não poderiam investir no tráfico de escravos. Mais para frente, com o dinheiro que sobrava do café, muitos fazendeiros também começaram a criar indústrias. Mas ainda era bem fraco, As indústrias foram surgindo no Rio, mas depois São Paulo tomou o lugar, tendo várias indústrias em sua região. Contribuiu para a industrialização de São Paulo o capital acumulado do café e a ampliação do mercado consumidor. Como as indústrias estavam lá, as pessoas se mudavam para São Paulo e assim elas consumiam mais. Então, quanto mais consumidores, mais produtos para se fabricar e assim por diante. Alguns imigrantes instalaram manufaturas nos centros urbanos, que se transformaram mais tarde em grandes indústrias, os Matarazzo, Klabin, Filizola e entre outras. Um fator que acelerou a industrialização do Brasil e derrubou a economia do café foi a Primeira Guerra Mundial, que nós já falamos desse tema. Porque quem eram os grandes consumidores do café brasileiro? Eram os norte-americanos, os estadunidenses e os ingleses. Um dos principais países que estavam na Primeira Guerra Mundial era a Inglaterra.
Quando um país está na guerra, ele começa a cortar as coisas que são supérfluas. E o café era supérfluo, então eles pararam de comprar o café brasileiro. Outra coisa é que o Brasil, como ele era agroexportador, tudo que ele produzia era para vender para fora. E em troca eles importavam alimentos, móveis, utensílios domésticos e uma infinidade de coisas. E não produzia isso porque trazia diretamente da Inglaterra. Com a guerra, a Inglaterra parou de produzir esses produtos e começou a faltar aqui no Brasil. E aí o Brasil começou a fabricar tecidos, alimentos e objetos que poderiam ser usados em suas casas. Aí vem um certo crescimento industrial. Com a crise financeira provocada pelo encilhamento, além do fato do Brasil estar endividado, não se conseguia mais empréstimos no exterior, o que agravou a queda dos preços do café em 1896. Então, eles não conseguiam mais investimentos, certo? Mas aí o presidente Campos Salles fez um novo empréstimo com banqueiros ingleses e muito mais tempo para saldá-lo, 60 anos. Esse empréstimo foi pago na época do governo de Jânio Quadros, em 1961, 62, mas foi pago direitinho. O presidente Rodrigues Alves, sucessor de Campos Salles, pôde investir no saneamento do Rio de Janeiro, na instalação de portos e na construção de estradas. Aí nós vamos ver o saneamento do Rio de Janeiro, que aconteceu algumas confusões lá, nosso próximo tema. Até o início do século XX, o maior capital estrangeiro investido no Brasil era o inglês. Mas quando os Estados Unidos se tornaram o maior consumidor do café brasileiro, o investimento norte-americano superou o inglês. É isso então.